verdade é que os médicos de hoje só pensam em status. Em ganhar dinheiro, em ficar famoso nas redes sociais. Não. Quer dizer, não vamos generalizar, né? Às vezes tem um outro que tem um coração bom, que trabalha pelo amor ao próximo. Ou será que não? Bom, fica com a gente nesse episódio que você descobre. Mas antes, não deixe de encaminhar esse conteúdo para aquele seu amigo ou sua amiga que tá dando duro para passar no vestibular ou para aquele que já tá na faculdade vivendo esse sonho. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Atleticast, o podcast oficial das Atléticas. Sou o Igor Floriano, serei o host de vocês nesse episódio. E hoje aqui ao meu lado, como co-host, está ela, que assim, na verdade, já vou dando spoiler de início, era pra ter ficado entre nós, Renatinha arrepiada não pôde estar aqui hoje comigo, porque a Bruna falou assim, olha, diante de convidados tão ilustres, eu quero estar presente, né, Bruna? Então seja muito bem-vinda, Bruna, mais um episódio no Atleticast. Obrigada, oi, gente. É isso aí, Igor. A verdade é que eu quero participar de todos. Eu tento, tá? Nem sempre eu consigo, nem sempre eu tenho disponibilidade, mas eu sou responsável por fazer reunião e eu falo, esse aqui eu vou ter que participar. Aí eu dou um jeitinho, arrumo uns compromissos na agenda do Renatinho, aí ele fala que não pode, eu falo, poxa, que pena, eu posso, vamos. Ele fala que mais não ou menos pode, assim. E vocês viram, né, gente? A Bruna é quem toma conta de toda a parte aqui de entrevistas, preparação dos convidados. E aí, assim, digamos que é uma figurinha marcada, carta marcada. Mas seguindo aqui, então, hoje o tema nosso é Medicina por Amor, gente. Olha, associada ao curso de Medicina da UFO, e as entidades associadas mantêm seu legado não somente como membros ativos, mas também como histórias e memórias de ex-integrantes. A bateria soma mais de 4 décadas e a Atlética comemora 25 anos em 2024. Também nesse ano faz 30 anos da estreia dos tradicionais Jogos Intermédios. Inclusive um spoiler, né, que a gente tem aqui, que como a primeira edição foi em Uberlândia, há chances de acontecer novamente aqui na cidade, né, Bruna? Passarinho me contou. Pode ser que aconteça, nada definido, gente, mas assim, né, estamos apostando nisso. E para falar sobre esse tema, queria apresentar aqui para vocês o nosso primeiro convidado, gente. Mãe de 2 filhos, Felipe Yasmin, médica dermatologista há 16 anos, empreendedora, coautora de 2 livros e também mentora. Cíntia Cunha é fundadora e CEO da clínica Audate, aqui em Uberlândia, e palestrante da, Galderma, né? A empresa de soluções dermatológicas. Faz parte da turma 57 de medicina na UFO, tocou tamborim na bateria medonha e foi presidente da Atlética. Ela revela que muito do que aprendeu por lá aplicou nos negócios e na vida. No último ano, Cíntia participou de um evento da Forbes que reuniu os gigantes da medicina estética do país, compartilhando sua expertise, gestão de tempo e equipe. Ela também ama ajudar as pessoas no desenvolvimento de carreira e hoje vai inspirar a audiência do Atleticast. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, que prazer. Gente, que currículo, hein? Você viu? Obrigada, vocês foram muito carinhosos. Muito feliz de estar aqui, viu? Que relembrar, né, os antigos tempos, passa tão rápido, vai ser muito bom conversar com vocês. Prazer é todo nosso e eu vou te falar, viu? A Bruna teve um desafio grande aqui para conseguir reduzir essa apresentação. Eu tentei. Tentou, né, Bruna? Mas ficou muito bom, realmente. E junto dela tá aqui ele, direto de Barroso, Minas Gerais, Matheus Napoleão, só que mais conhecido como Napoleão, viu, gente? Matheus Napoleão, olha, é aluno da turma 95 da Med UFO desde o ano 2020 e também o atual presidente da Medonha. No 8º período e aos poucos meses de começar o internato, ele divide sua atenção entre o surdão e a correria de cursar medicina em uma federal, mas sempre cercado dos colegas que hoje viraram praticamente uma família. O futuro médico sentia que esse era o seu lugar desde o 9º ano da escola.
Sua conquista foi esforço de 3 anos de cursinho e, apesar da trajetória desafiadora, hoje segue seu propósito com maestria. Seja muito bem-vindo, Napoleão. Valeu, gente. Obrigadão. É um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser muito proveitoso toda essa conversa. E aí, essa presidência aí tá tranquila? Cara, então, ela é bem puxada. Pegada. Porque o único cargo que tem na Medonha hoje é o presidente, entendeu? Então não tem tesoureiro, não tem mais nada. Somente presidente? Somente presidente. Então, tipo, eu faço tudo, sabe? Eu sou o famoso faz tudo. Eu organizo tudo, decido quem entra, decido quem toca, como é que eu puxo a bateria, enfim. É meio puxado, sabe? Junto com a medicina, então, cara. E no 8º período, né? 8º período, pois é. Imagina no internato, eu vou estar nos dois ainda. Não, e já vem todo caracterizado, né, Bruno? Tem que puxar, já né, cara? já tá estilo, o look já tá pronto. Bom, gente, a gente vai dar, antes de dar início ao nosso bate-papo, queria pedir vocês que estão assistindo a gente, olha, clica aí no sininho, ativa o sininho, curte, compartilha, segue a gente. Vamos fazer que esse conteúdo chegue a mais universitários, a mais atléticas, mais universidades. É um tema muito bom e o assunto de hoje promete Promete demais, gente. Por favor, pra além de começar a seguir, curtir, manda pro seu amigo, manda pra sua amiga esse bate-papo, manda até pro seu pai e pra sua mãe, que inclusive meus pais assistem, tá? Eles assistem, inclusive às vezes parece que sabem mais detalhes do que eu. E eu achei isso incrível. E muitos pais já participaram ao vivo. Exatamente. Então, inclusive. por favor. Bom, eu acho que, como todo início, a gente queria entender um pouco por que cada um de vocês entraram, de fato, para a atlética, para a bateria, enfim, as entidades que fazem parte do curso. Gente, ó, a gente até estava conversando outro dia, né? Eu entrei na faculdade em 2001. E, assim, eu demorei 3 anos para passar no vestibular. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu falei, gente, eu quero aproveitar tudo que essa universidade tem para me oferecer. E eu sempre gostei de esportes. Eu joguei vôlei, fiz natação há muitos anos. E eu vi na Atlética ali algo que eu achava que era legal, assim, né? Participar de um grupo de pessoas que estão focadas em uma coisa que é legal para a saúde. E eu fui me envolvendo de tal maneira que eu não imaginei que mais tarde eu ia ser presidente da Atlética, eu ia assumir aquilo lá. E o que eu mais gostava daquilo era a energia, a coletividade, o esporte conecta muito. E eu falei, e assim, foi muito importante para minha vida entrar, porque você vai movido por fazer parte de um grupo, mas você aprende tanto ali, né? Em tantas questões, ali eu aprendi a empreender, a me comunicar. Depois eu trouxe para vocês umas coisas da época, assim. Eu acho que vale muito a pena a gente buscar afinidade em locais que a gente se sente bem e explorar o que a universidade tem para oferecer, porque isso a gente leva para a vida. E olha que interessante, me remete ao episódio que nós tivemos aqui com o Fábio, né? E o Fábio, inclusive, ele revelou aqui com a gente que a vida empreendedora dele também nasceu ali dentro, né? Dentro ali dos laboratórios, ali no meio, ele fazendo as loucuras dele, colocando o pessoal meio que em risco. e inclusive, o nome Start que foi criado, né? Num bate-papo lá no bar da engenharia. Olha que bacana, né? Porque, pra você ter ideia, né? A Atlética tem o objetivo de fomentar o esporte. Então, a gente precisava promover a integração, atividades, mas precisava de dinheiro. E na época a gente quis treinar mais o futebol feminino, então a gente queria contratar um técnico, mas de onde ia vir o dinheiro? A gente tinha que comprar cones, coletes, então ali a gente começou a empreender. Então a gente fazia pochetes para vender para os colegas, agasalhos, né? A gente fazia o que podia, a gente criou uma carteirinha na época de assinatura, né? Tipo, para ser membro, hoje acho que vocês já estão até mais avançados. E então, assim, o empreendedorismo que eu aprendi ali foi importante. Eu lembro que eu peguei a Atlética com caixa zerado e na minha época, na minha cabeça, eu entreguei a Atlética com R$9 mil na época. Então, assim, falei, gente, foi um sucesso, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro para poder treinar o pessoal. Então, é muito legal, assim. Eu acho que a faculdade é um ambiente onde você tem um lugar seguro para poder treinar suas ideias, para poder vivenciar coisas novas, porque é um ambiente legal, né, de amigos, de coletividade, porque o que você aprende ali depois você vai para sua vida profissional com mais coragem, com mais audácia, sabe, já tendo vivido algumas coisas. Então explorar a universidade muito além da sala de ensino é muito importante. E na época eu tinha maturidade para entender isso, mas eu fui movida pela vontade, pelo desejo de fazer uma coisa diferente, de inovar. Eu sempre gostei de fazer algo que, sabe, fizesse diferença na vida dos colegas. Então, eu vi que aquilo me empoderou para fazer coisas ainda muito maiores depois. Então, quem está dentro do campus hoje, aproveite a faculdade. É um ambiente, assim, muito legal para você fazer coisas diferentes e também deixar um legado, né? Ter uma história.
Porque eu acredito hoje que todos querem ter sucesso profissional no futuro. Mas é na faculdade que a gente começa a trabalhar o nosso branding, né? Quem a gente é, o que a gente faz. E é uma oportunidade legal para mostrar coisas novas, o que você acredita. Eu não tinha essa visão lá atrás. A gente vai ter só depois que sai da faculdade. Depois que você olha para trás, para o retrovisor e vê, puxa, como foi bom, né? Como foi bom ter sido uma boa aluna, ter sido comprometida, ter empreendido, ter feito coisas novas, porque isso fez tanta diferença na minha vida depois. Então, quem está na faculdade hoje não vai ter, né? Às vezes, dentro da garrafa, quando você está vivendo a festa, você não vai ter noção. Tem a maturidade. Mas eu falo para vocês, de quem já passou por tudo, aproveite a faculdade para deixar um bom legado de quem você é, para empreender, para fazer coisas diferentes, porque vai ser muito importante depois. Que bacana. Além de uma resposta, eu já até uma dica aí para você. Né? Eu tô aprendendo aqui. Mas e você, qual a sua motivação para dar entrada? Principalmente da bateria, né? Porque aqui a gente já conhece, já temos um vasto repertório de pessoas de baterias, inclusive fora de Uberlândia, que vieram. Sim. E você mirou na bateria por quê? Você já manjava de tocar, já tinha conhecimento? Então, vamos lá. Ó, começar pela medicina, né? Cara, eu comecei, igual vocês falaram, eu fiz 3 anos de cursinho. E na época, assim, de uma forma até meio infantil, eu queria a medicina porque é algo que me desafiava e etc, né? Mas dentro do curso foi algo que eu descobri que eu estava num lugar que era pra mim, assim, como falar o texto. Tipo assim, eu descobri que o curso era mais do que eu esperava, sabe? Aí, beleza, entrei na faculdade. E como a doutora disse, a gente, por demandar bastante tempo para estudar, para entrar, a gente quer entrar e quer fazer tudo. E eu também faço alguns esportes, né? Eu luto, judô, sou do time de basquete e não fui da administração da Atlética porque eu mirei mais na administração da medonha, né? Da bateria. A nossa bateria foi a primeira torcida organizada de medicina do Brasil e isso me brilha os olhos, né? Olha que informação Responsa, interessante, hein? responsa. Tô falando pra vocês aí. E, cara, e algo muito tradicional, por exemplo, a doutora fez parte na turma 57, a gente tem instrumentos marcados com o nome de pessoas da turma 57. 57? 57. E, enfim, por exemplo, ano passado fizemos 40 anos, então foi uma coisa muito, tão grandiosa a medonha que eu não me permitiria não participar. E, cara, quanto mais tempo passava junto com a turma, junto com a bateria, eu sentia que eu tinha um propósito ali, sabe? Era o meu lugar, era onde que eu tinha que ir, onde que eu tinha que mirar e onde que eu tinha que ser eu, sabe? E como a doutora falou, é um ambiente com uma coletividade muito agradável, muito receptiva, né? A gente sempre fala isso em todos os eventos que a gente faz, em qualquer lugar, você pode perguntar para qualquer pessoa da medonha, hoje em dia a gente sabe e fala a mesma resposta, que é que a gente é uma família, cara. Então, tipo assim, se a gente estiver na rua precisando de alguma coisa, passar alguém da medonha, essa pessoa vai ajudar, sabe? Tipo assim, se a gente precisar de uma situação, a gente vai ajudar. Que seja qualquer problema que um dos membros tenha, sendo próximo seu ou não, você vai ajudar, porque esse é o espírito que a gente tem, essa é a tradição principal que a gente mantém, essa tradição de a gente pela gente, sabe? De ser família, porque muitas pessoas ali não são daqui, né? Por exemplo, eu mesmo vim de longe, não conhecia ninguém, a minha cidade de 22 mil habitantes, fui parar 700 quilômetros da minha cidade, você tá entendendo? Então, eu não sabia, eu não conhecia ninguém, e aí eu tive que me virar, né? E a medonha me acolheu de uma forma indescritível, que eu sou grato eternamente, eu nunca vou conseguir pagar isso. Sobre a questão musical, eu nunca fui bom musicalmente, não, viu? Vou falar pra vocês. Eu nunca fui muito músico, não. Sabia tocar um violão, sim, mas nada demais, enfim, não tinha talento nenhum. Então eu peguei e aprendi os instrumentos pelo esforço, sabe? Eu aprendi a tocar tamborim também, surdo, enfim. E hoje eu tô apitando a bateria com extremo orgulho. E eu falo que eu entrei na faculdade sem saber tocar nada. Então, tipo assim, sem talento pra nada. E eu peguei pelo esforço e pela receptividade que a turma da medonha tinha comigo, sabe? Que bacana, hein? É bonito. Nós tivemos aqui já diversos relatos, né? Diversos relatos de pessoas mencionando essa importância da Atlética. E assim, eu faço um gancho na fala de vocês dois, que eu acho que é muito importante, né? O Atlética, quando a gente propôs em trazer, em criar
esse podcast é justamente para levar essa informação para as pessoas, porque hoje, principalmente quando a gente fala assim do meio corporativo, ou a gente fala assim de pessoas que já passaram dessa fase da faculdade, muitas delas não entendem o que é uma atlética. Eles têm uma ideia que é festa, bagunça, Farra e bagunça. Só. Essa é a visão, né? Uma ideia simplista. E a gente vê, de fato, o movimento, como funciona. Já tivemos relatos aqui de pessoas com depressão que foram acolhidas pela atlética, né? Ou pela bateria, ou pela TIR. E a pessoa sentiu parte daquilo, né? Ela se integrou, aquilo ali, ela muda todo o aspecto ali de saúde, enfim, mental e tudo da pessoa, né? Mencionou a questão dessas pessoas de fora. Quanta gente vem de fora aqui, gente? Então, há um suporte. E a vida de universitário não é fácil, né? A gente sabe. Então, até porque, assim, se a gente for lembrar, eu não sei como é que tá hoje, mas quando eu passei no vestibular, eu falei, pronto, agora acabou o sofrimento, vou viver minha vida. Quando entra a faculdade de medicina, eu falei, meu Deus do céu, é muito mais difícil do que o vestibular. E aí, é muita pressão, né? É muita pressão de estudo, de provas difíceis. Então, é uma forma de você extravasar e você manter uma saúde mental, né? Porque senão você fica tão só focado em estudar. E tem que estudar, né? Eu acho que a gente tem que ser bom, a gente tem que ser reconhecido por ser um bom aluno ali dentro, porque isso vai refletir no que as pessoas vão achar de você quando você se tornar um profissional. Mas tem que ter um ambiente para você extravasar de uma maneira segura e saudável. E eu acho que eu fiz parte da Medonha, e era muito gostoso os treinos, né? A música por si só, ela já é uma terapia. Então, você treinar um instrumento, né? O tamborim, pegar, e, independente dos instrumentos. Então, eu acredito que a atlética, a Medonha, são instrumentos da gente manter uma saúde mental. E é na coletividade, é dividindo as dores com os colegas, é nos encontros que são necessários, é que a gente consegue ter uma saúde para poder descansar a mente, né, praticar um esporte e tá bem depois para fazer as provas e dar o gás que precisa, porque a gente sabe que vai ter isso. É importante o equilíbrio, né? O Tem equilíbrio. gente que acha que é só isso. Não, só vou estudar. E você vai bitolar e não vai dar certo. Você precisa de uma outra coisa. Pra, enfim, que seja dentro ou fora da faculdade, mas é muito mais legal quando a gente tá com gente que vive as mesmas dores que a gente. Certeza. Com certeza. E Muito interessante, melhor. a gente vê a história, né, da Medonha. A gente está falando de uma entidade que tem 40 anos, que a Atlética em si foi surgir 15 anos depois, né? Se não me engano, isso. 25 anos mais ou menos hoje, né? Então, assim, já é uma tradição, é algo que está vindo já há um bom tempo, né? Assim, bem interessante a gente ver e como existe ainda esse engajamento e essa união das pessoas. E cada vez mais a gente percebe que as instituições estão começando a apoiar, enxergar de fato, dar um auxílio, né? No sentido de apoio mesmo para essas entidades. Só que, Bruna, teve gente que não só gostava de tocar tamborim, como foi um pouco além, né? Conta pra gente aí, Bruna, fala pra gente ó, até onde a doutora Cíntia chegou nesse, como se diz, nesse ambiente ali, em toda essa parte da atlética em si. Então, inclusive, eu tava até querendo perguntar sobre isso. A gente tá muito em sintonia aqui. Porque tanto ele comentou que é presidente e tal, você também alcançou um cargo de liderança lá dentro, vamos dizer. E aí, como que foi esse processo? Assim, por que você quis chegar até lá? Porque uma coisa é fazer parte, outra coisa você tá por trás da bucha ali, né? Como que foi esse processo? O que te motivou? Quando a gente começa a fazer parte de uma comunidade ali, você começa a se apaixonar pelas coisas que acontecem, você passa a se envolver, né? Então, quando eu estava ainda parte da... Quando eu comecei logo, eu falei, gente, isso aqui é muito mais legal do que só fazer esporte. As reuniões, a interação, o que a gente discutia. E aí, o presidente que iria sair, ele era muito bom, né? Na época, o presidente era o Demócrito, ele era muito avante, assim, ele fazia muitas coisas. E eu falava, gente, quem vai cuidar disso? Quem vai dar sequência? Então, era um senso de responsabilidade, porque eu queria que as coisas que a gente planejava acontecessem. Então, foi legal, porque esses dias eu estava olhando meus e-mails antigos, eu achei esse jornalzinho aqui da Atlética, de 2005. A gente criou um jornal que chamava Venenosa. Aqui, nessa fase, esse jornal que eu achei ainda não estava com a logo, mas depois a gente criou uma logo. E aí, eu estava lendo esse jornal e falei, gente, que riqueza. Aqui tem o campeonato de futsal que a gente fazia interperíodos e, por coincidência, minha turma está aqui em segundo lugar. Né? Por coincidência. Coincidiu dela trazer Essa edição específica. Eu juro. Aqui, ó, o campeonato de peteca, aí tá aqui, né, o masculino, na época, o Robertinho e Marcel ganharam o primeiro lugar. Eu fiquei em segundo lugar também na peteca. Tem a Lívia aqui, gente, a turma dela, só ganhava o primeiro. Tinha uma menina que jogava demais.
mas a Lívia, ela era magrinha, astuciosa, futebol, ela ganhava tudo, mas tá aqui. Eu ficava em segundo, tá tudo bem. Mas eu olhava que eu estava olhando a comunicação e os membros e tudo que a gente fazia, eu falava, gente, a gente fazia coisa demais. Tem aqui interperíodos de vôlei, de natação, de xadrez, tanta coisa. E quando eu via que ia ter uma troca de presidência, eu falei, gente, isso não pode se perder, eu quero continuar. E eu lembro que esse jornalzinho era uma ideia minha, eu mesma fazia no Word, sabe, escrevia, dava para alguém formatar, pedia uma charge para alguém fazer, tinha às vezes o Chicão na época que era bom de desenhar. Então a gente criava um jeito de aumentar a comunicação, porque na época não tinha o WhatsApp, né? Não tinha Instagram, não tinha como conversar com as pessoas. Então o jornal foi muito legal. E então a ideia de tentar uma presidência e ser eleita, porque foi desafiador, né? Tiveram concorrentes. Eu achei muito bacana, porque a gente está falando, gente, de 2005. E lá atrás ainda tinha, às vezes, uma preferência pelos homens ainda, né? A gente sabe que... Então, foi muito legal poder assumir um cargo de liderança e dar sequência a esses projetos de uma maneira tão gostosa, porque eu amava fazer aquilo. Eu criei o primeiro treinamento de futsal para as meninas. Então, assim, a gente foi atrás de um professor, a gente comprou todo o material, a gente treinava 2 vezes por semana, e era muito gostoso, e eu não queria que nada disso se perdesse. Então, é muito movido pela paixão no que você está fazendo e que você quer que continue, né? Doutora, tem uma dúvida que agora que você mencionou, com relação a essa questão da liderança feminina, antes da sua liderança, houve outra? Eu acredito que teve. Eu não sei como era, assim, mas acho que teve a Karen, alguém. Ela foi da Medonha, Karen, mas acho que era meio que misturado antes, né? Então foi a primeira, ela era uma mulher muito forte, assim, que conseguiu trazer muito a Medonha ali e um pouco da Atlético. Depois teve começaram a separar, porque cada um tinha separação. Não uma briga, né? Mas era mais assim, para cada um dar foco no que precisava. E aí depois, acho que foi eu. Mas não tenho tanta certeza, assim, porque vocês estão estudando mais do que eu aí, essas histórias. A gente vai investigar. Interessante, esse jornalzinho não deram continuidade, provavelmente, né? Cara, hoje em dia não tem. Mas é algo muito bacana, hein? Sim, é muito interessante. Inclusive, se a doutora quiser me disponibilizar depois uma pode cópia, levar vou levar aqui. pra galera. Até A fofoca rola no WhatsApp, Matheus? Histórico, né? Até ali no memorial da Atlética, né? É bem bacana. Sim, pois é. É algo bem... Como a gente disse, né? A Medonha, a Medicina UFA, a Atlética, a gente é muito tradicionalista. Então, isso aí é algo, tipo assim, que brilha nos nossos olhos, sabe? Show demais. Legal. Não, e eu acho que isso é uma realidade do curso de medicina, não só de Uberlândia, mas acho que do país inteiro é um dos cursos que mais tem nome e tradição das pessoas sempre manterem os hábitos, assim, enfim, de recepção, de como é durante, como é depois também, buscar esse contato. É muito bonito, a gente tem aprendido bastante com o pessoal. Eu sou apaixonada em tradição, porque o curso de medicina, ele traz isso em vários aspectos, né? É o residente que ensina o interno, que ensina, né, o aluno do 8º período. Então, assim, a gente é feito das nossas histórias. E eu acho que é muito importante respeitar e honrar isso. Porque teve alguém antes da gente que trouxe alguma coisa, que deixou um legado. E se a gente leva isso para a nossa vida, a gente respeita mais os colegas, a gente respeita mais, né, o que foi criado. Talvez hoje a gente faz coisas muito melhores, mas teve alguém que fez um detalhezinho que hoje fez diferença no que a gente faz. Então, eu sou apaixonada. Acho que um dos fatores que eu mais me apaixono na medicina é justamente respeitar um pouco das hierarquias, né, dos mais velhos, porque a gente aprende com quem está na frente. E isso é muito bonito, né? Com certeza. E assim, você até falou um ponto que eu ia te perguntar, uma primeira parte, mas acredito que tenha um complemento a mais, que é o seguinte: dentro da parte da Atlético, o seu convívio, sua participação ali, o que você sua fase universitária, o que você trouxe para a sua vida disso, né? Igual você mencionou essa questão do respeito e tudo mais. Além disso, o que mais você trouxe para a sua vida? Olha, eu trouxe algo que acho que faz muita diferença, que é a inovação, né? Todo mundo, eu acredito que quando forma, quer ser destaque no seu mercado de trabalho, quer conquistar clientes ou pacientes, enfim. E lá a gente pode inovar. E a inovação não é você fazer algo espetacular. Às vezes você fazer algo simples que gera, né, um resultado. Então, a gente começou a inovar de várias maneiras, né? Então, por exemplo, criar esse jornal era uma inovação para comunicação e integração. Então, a gente conseguia... Porque antes, como é que eram os recados? A gente passava sala por sala, então pegava um horário de manhã e em todas as salas, todos os períodos, para falar, gente, vai ter interperíodos. Então, eu falei, gente, vamos melhorar isso aqui. E vamos reconhecer os ganhadores, os vencedores, vamos dar vista. E na época, a gente tentou fazer o primeiro site também, mas sabe quando você logava no site, demorava, tipo assim, 2 minutos
para carregar a página, não rolava. Era o início de um site. Mas a inovação, ela é muito legal, porque você começa a aplicar. Então, a gente tinha um Xerox, então a gente aproveitava do Xerox para poder fazer esse jornal e também ter uma fonte de renda e fazer as coisas para vender, né, os agasalhos, as pochetes, o que tinha, que a gente imaginava, caneca. E essa inovação eu trouxe para a minha vida, porque eu entendo hoje, quando eu me tornei dermato, eu falei, gente, eu não posso ser só mais uma no mercado. Como é que eu posso inovar para que tenha um destaque, para que tenha relevância? E aí eu comecei a entender o meu mercado e pensar, bom, como é que hoje todo mundo faz? Todo mundo faz uma consulta, os pacientes reclamam que demoram horas para serem atendidos, o retorno é só com 15 dias, depois tem que pagar outra consulta. Eu falei, eu vou começar inovando por aí, né? Não tinha dinheiro, recém-formada. Minha consulta vai ser no horário, não vai ter atraso. E o retorno é flexível. Se eu precisar de um exame que demora 40 dias para ficar pronto, está tudo bem. Então, eu coloquei um retorno aí com flexibilidade e respeito ao paciente. Então, eu comecei a inovar em coisas simples. Sim. E essa inovação eu nunca deixei de fazer. Então, acho que são duas coisas importantes. É o olhar, no meu lado, foi para inovar. E aí eu tinha um espaço adequado, né, protegido para inovar ali, que me deu coragem para inovar em outras coisas depois. Como hoje eu tenho uma metodologia de atendimento que a gente recebe médicos do Brasil inteiro para poder entender essa gestão e essa jornada de paciente, essa metodologia que a gente aplica na clínica para que eles possam implementar. Então, você inova num detalhezinho, depois, na hora que você vê, você está fazendo algo muito maior. E essa né? metodologia hoje foi criada por vocês? Foi criado. Eu tenho uma equipe que está comigo, assim, eu tenho uma equipe sólida comigo há muitos anos, né? A minha primeira secretária, que está comigo praticamente há 15 anos, 16 anos, a minha primeira secretária, a primeira esteticista, e a equipe foi crescendo. Hoje somos 20 pessoas e tem uma velha guarda que já está há muitos anos, né? Mais de 10 anos. E tem uma jovem guarda, o pessoal que vai chegando e vai se aculturando. E a inovação é um processo que é diário de construção. Então, a gente criou hoje uma jornada de atendimento e um modelo de gestão que gera engajamento da equipe, que gera resultados. A gente trabalha hoje um sistema de tratamento na dermatologia que é a Associação Estratégica de Protocolos. O paciente vem de onde for, eu atendo pessoas de vários lugares do mundo, do Brasil, eles vêm, passam um dia na clínica, a gente faz tudo o que precisa, tecnologias combinadas, procedimentos injetáveis, fios, tudo que ele precisa, ele pode ir embora no mesmo dia ou no outro dia. E aí a gente faz revisitas uma vez ao ano ou a cada 6 meses. Isso é uma inovação também. Se a gente for pensar que o modelo padrão é você fazer procedimentos sequenciais, 3 sessões de laser. Cada mês você faz uma sessão. Depois você faz os injetáveis. É você combinar tudo num dia de forma segura, eficaz, né, que dê resultado, é também uma inovação. Você gera praticidade, você gera facilidade. Então, eu aprendi na Atlética a inovar, né, na comunicação, que hoje eu aplico. E eu também aprendi a me comunicar lá, porque esse jornalzinho eu escrevia tudo. E eu pedia para alguém só dar uma formatadinha para mim. Então, eu comecei a me comunicar há 20 anos atrás, né? Então, isso me trouxe facilidade para hoje. Então, olha como é legal os recursos que a gente começa a recrutar. Sim. Não estou falando que foi fácil, era difícil. Eu ficava horas sentado para escrever um jornal desse. Hoje, se eu fosse fazer isso aqui, acho que eu faria em meia hora. Mas na época eu falava, gente, o que eu escrevo, o que eu faço? Então, é muito bom a gente ter esse espaço. Agora, uma coisa que eu acho que eu não queria deixar de sair daqui sem dizer é que o que eu aprendi é que a memória que a gente gera sobre quem nós somos na faculdade, ela é muito importante para a vida futura. E eu não tinha essa consciência quando eu estava lá. Eu estava vivendo a minha vida. Eu sabia que eu queria ser uma boa aluna, né? Eu fazia questão de estar entre os melhores, então ter boas notas. Eu sempre fui uma pessoa comprometida, mas ok. Ia para as festas, participava de tudo que precisava. Mas depois que eu me formei, e aí eu comecei a trabalhar na Dermato, eu comecei a receber como paciente as esposas dos meus professores. Eu falei, uau, gente, que demais. Mas como é que o meu professor manda a esposa? Eu acabei de começar. Mas a gente vê que é uma credibilidade construída em 6 anos ali. É uma história, né? E hoje eu falo para vocês assim, eu entrei em 2001, né, mais de 20 anos atrás. Hoje, olhando para trás, eu falo, gente, ainda bem que eu fui comprometida, responsável, fui correta, né? Deixei um bom legado, porque hoje eu consigo surfar essa onda. Imagina se eu tivesse sido aquela relapsa que falta na aula, que está sempre atrasada, que nunca entrega as anamneses, que deixa os pacientes sem serem avaliados. Imagina o que iam dizer de mim, né? Então, assim, e eu tenho colegas na época, pessoal que convivia na faculdade, que eu falo, nossa, é difícil depois você reconstruir um nome, porque era o cara que bebia demais, estava sempre bêbado. Então, hoje eu acho que um recado muito importante para a moçada é, a gente cria a nossa marca já na faculdade, não é depois que você formar. Quem você é,
começa logo quando você começa a fazer o curso. Isso que Isso você é muito diz. transformador. Não, me trouxe uma ideia aqui que é a importância da gente ter um conhecimento, os profissionais de todas as áreas, para além da sua formação. Então, assim, a área da saúde, você tem que ter o conhecimento não só na saúde, mas em outros aspectos também, na gestão, etc. E provavelmente empreendedorismo, se você quiser ter o sucesso na sua carreira. E acho que justamente essas entidades, elas trazem isso para as pessoas. É um conhecimento para além ali do... não, vamos ter uma anatomia, vamos ter uma coisa ou outra, mas você não vai usar só isso no seu futuro. E é uma coisa que você não vai aprender em sala de aula e sim na vivência. É Com verdade. certeza. Aí eu aproveito e estendo aqui pro Matheus, porque ele ainda não se formou, não está no mercado, mas eu imagino que pela sua vivência na Medonha, você esteja aprendendo ou aprendeu também algumas coisas que você fala, cara, já apliquei em outras áreas da minha vida pessoal ou quero aplicar futuramente. Sim. Então, cara, uma coisa que eu acho que surfa muito na onda do que a doutora disse, é que eu, por exemplo, hoje em dia, né, eu tenho sentido muito isso, né, a gente vai desenvolvendo habilidades extracurriculares, vamos colocar assim, e uma delas, por exemplo, seria o network, né, e isso para, acho que qualquer profissão, principalmente incluindo a medicina, o network é muito importante, como por exemplo ela disse, né, a imagem, né, o nome que você tem com um professor seu, com um colega seu de trabalho, ou algum conhecido seu da faculdade, ela dita muito como vai ser a sua profissão nos próximos anos, né, e isso eu falo não porque eu já estou no mercado de trabalho, mas porque muitas pessoas já me falaram isso, muitos amigos meus mais velhos já me falaram isso, muitos doutores já me falaram isso. E a gente forma esse networking nessas áreas de fora fora a faculdade, né? Tanto no hospital, quanto também na Atlética, quanto também na Medonha. Além disso, também, por exemplo, você disse habilidades que eu senti na minha vida pessoal, por exemplo, o espírito de liderança, sabe? Por exemplo, eu sempre gostei de cargos de liderança, né? Mas nunca desenvolvi isso muito bem. Assim também como oratória, por exemplo. Então, tipo assim, não que estejam perfeitamente lapidados, assim, mas eu consegui desenvolver e aprimorar isso bastante dentro da Medonha, com o cargo de presidente da Medonha. A doutora falou em relação à questão de empreendedorismo. A gente, como ela disse, a gente precisa de arrecadar dinheiro e a gente não tem uma maneira segura de arrecadar dinheiro. Então a gente tem que desenvolver essas maneiras, né? Eu, por exemplo, agora eu peguei a presidência da Medonha de 26 de outubro de 2023. Recente. Recente, pois é. Mas, enfim, eu tô na Medonha já desde sempre. Mas durante o processo até pegar a presidência, eu aprendi habilidades como, por exemplo, negociações, desde coisas como orçamento de ônibus para irem para os jogos, sabe? Como também negociações de aluguel de espaço para fazer festas, enfim, organização, né? E, por exemplo, na presidência da Medonha, eu criei, por exemplo, uma mensalidade, coisa que a gente não tinha. A gente tinha na Atlética, mas não tinha na Medonha. Aí eu criei a mensalidade. Tipo sócio-atleta lá, por exemplo? exemplo? Tipo sócio-atleta, só que eu fiz um... Sócio-ritmista. Tipo isso. Eu não vou mostrar pra vocês aqui agora, não, que é detalhado demais. Mas eu fui fazendo vários planos, assim, num aplicativo nosso. Moderno. Moderno. Mas vem cá, não demora aquele tanto pra carregar o site? Já mais agora rapidinho. não, agora tá mais rápido. Dá de mexer no celular, cara. Aí, cara, aí eu fiz essa mensalidade, né? E consegui um valor fixo, como se fosse um salário para Medonha. A partir desse dinheiro que eu consegui de forma mais segura, né? Porque as pessoas que tem a turma que forma, mas tem a turma que entra na Medonha, né? Você entra na Medonha com 1 ano trabalhando pra caramba, né? Depois eu falo sobre essa seletividade. Mas, enfim, então vai sempre repondo a quantidade. E eles aderem bem a isso? Aderem. A Medonha é um público muito fiel, sabe? Porque como a gente disse, a gente tem esse espírito de coletividade. Então, quando o presidente, que é o cara que está à frente de tudo, né, responsável por tudo, fala assim para Medonha, precisamos fazer isso, a Medonha adere, não vou dizer cegamente, mas porque todo mundo tem seu senso crítico, mas adere com muita confiança. Nossa, mas é um diferencial, porque a gente vê atléticas em si que tem muita dificuldade de ter um sócio torcedor para conseguir alavancar ali o capital. Sim, cara, eu tenho muito orgulho disso. Não é algo que eu fiz, é algo que a gente tem já. Como a doutora disse, a gente tem esse espírito de coletividade. Então a Medonha, se eu falar assim, por exemplo, querendo ou não, até após o ensaio, desde coisas sutis e supérfluas, como por exemplo, para onde vai ser o nosso after, nosso rolezinho? O presidente fala, a Medonha vai junto?
até como questões mais importantes, como de turma, eu preciso de dinheiro, eu vou fazer dessa maneira. Às vezes eu vendia cerveja num lugar, colocava medonha para vender cerveja num lugar, pessoas que eram da medonha, da medicina UF, compravam cerveja da gente, mesmo não estando mais barato, só para ajudar a gente. Entende? Então, tipo assim, a gente tem muito essa irmandade, né? E aí, com essa mensalidade, a gente estava sem um lugar para deixar os nossos instrumentos, né? A gente deixava na rap dos amigos nossos, também são da medonha. Aí eu aluguei no meu nome mesmo, assim, eu consegui alugar um lugar pra gente, uma sede pra gente. Hoje a gente tem uma sede, um espaço físico. Inclusive a doutora está convidada aí lá qualquer dia. Vou lá. A gente... E é recente essa sede, né? A gente tem um espaço para guardar os instrumentos, um espaço de convivência, sabe? A gente tem um freezerzinho para vender, que a gente chama de choqueteira, devido a um presidente amigo nosso aí. A gente tem um espaço para vender essas bebidas, conseguir arrecadar dinheiro para medonha, então acaba que a gente consegue organizar melhor tudo isso, sabe? E aí, querendo ou não, cara, eu aprendi habilidades como empreendedorismo, como o professor falou, e outras habilidades também como gestão de pessoas, cara. Isso eu acho que é o principal até nesses cargos de liderança de Atlético e medonha, é essa gestão de pessoas, né? Você aprende a lidar com as pessoas e eu acredito, né, que isso seja de extrema importância no curso de medicina, né? Totalmente. Não, e é interessante, eu fico vendo assim, né? A gente conversa aqui com diversos cursos, né? E a gente está falando de uma fase em que todo mundo está ali, muitas das vezes, vem pessoas que vêm do interior. Quem vem do interior, principalmente, isso aqui é uma maravilha, né? O mundo universitário se deslumbra e tudo. Só que, obviamente, às vezes tem aquele impacto de ver que não são só flores, né? Na caminhada, pelo contrário, né? E aí, assim, a gente quando fala da medicina, especificamente, eu acho que tem um ponto um pouco mais crítico, porque o pós, assim, a medicina ela é algo muito, muito delicado, né? A gente está falando de saúde, a gente está falando de outras pessoas. Então, a carga de responsabilidade, eu acho que ela é muito grande. Né? E no decorrer dessa jornada, eu acho que é meio que algo que vai naturalmente se formando ali nos alunos. Deve ser até um intuito mesmo do curso isso, né? E assim, a questão, a gente menciona muito aqui, a gente fala assim, o que eu acho interessante hoje dessas entidades? De fato, é uma empresa. Por mais que ela não seja toda legalmente falando, mas, gente, ela é um organismo vivo, que ela tem suas dificuldades. E quem está dentro de uma atlética, né, de uma bateria, eu falo assim, gente, vocês estão no pior cenário. Porque vocês estão com a empresa rodando, com pessoas que são voluntárias para trabalhar, sem dinheiro. Então, assim, os clientes também não têm dinheiro, porque é tudo estudante. Se você parte para o meio corporativo, muitos te olham assim, você já vem esse povo da farra e da bagunça, não sei o que, não te dão credibilidade. Sim. Então, assim, de fato, a carga de conhecimento, experiência, se a pessoa se atentar para isso, eu vou te falar uma coisa, eu no meu tempo de faculdade, sinceramente, gente, eu não tinha conhecimento que era uma atlética. Eu não tinha. E se, assim, eu tendo hoje esse conhecimento, eu seria o primeiro a me aventurar em Se pudesse voltar atrás, seria o presidente. Com certeza, ia puxar essa bronca para mim, porque assim, a experiência, eu tenho certeza que muitas das coisas da jornada que eu já tive hoje, eu teria minimizado com uma experiência lá atrás. É muito interessante. E sabe o que é interessante? A Atlética, por ter vários cargos, diferente de você que tem que fazer muita coisa sozinho, a gente... Então, aqui, né, nessa época, eram 10, 12 pessoas. Então, você distribui atividades e cada um fazer a sua parte. E essa parte dá o todo. É muito bacana, assim, você perceber o quanto juntos a gente consegue fazer algo muito melhor. Então, tinha tudo isso, né? Tinha as intermédias. Aí, de repente, tinha que viajar para poder para Alfenas, para BH, para não sei aonde, para a gente fazer as reuniões, ver como seria, né, as próximas. Porque hoje deve ser tudo virtual, mas na minha época, você pegava um carro 5 horas da manhã, ia parar lá em Alfenas. Ou seja, né? Mais custo. Mais custo. E eu falava, gente, eu era presidente na época, eu tinha que dirigir sozinho. Eu falava, meu Deus do céu. Chamei um integrante da Atlética e falei, vamos embora, nós vamos ter que pegar carro e viajar essa estrada toda. Então, eu acho que é muito interessante, né? As oportunidades que você tem de você trabalhar exatamente tudo que ele falou, Napoleão falou, ele foi muito gestão de recursos, gestão de pessoas, gestão estratégica, porque uma das coisas mais desafiadoras é engajar, não só quem está com você, mas quem, às vezes, o aluno que está lá, só preocupado em estudar e fazer ele vir para poder, pelo menos, torcer ou participar desse grupo. Então, é muito desafiador. Muito. Então, é um aprendizado muito gigante, assim. Gente, quando a gente fala da questão
vamos pensar assim, no mundo corporativo, você tem na sua equipe, né, que são profissionais ali, que tem um cargo, que você paga os profissionais pelo cargo, né, a atividade que ele exerce. Já é muito difícil manter uma equipe engajada. Agora, você dentro de um núcleo onde você tem pessoas ali que são voluntárias, que elas estão desafiando, inclusive, o seu tempo mediante o seu período de estudo. Uma série de coisas. Realmente é um desafio muito E esse muito preconceito grande. sobre Atlético existe também dentro do próprio curso. Imagino que né, não é todo mundo, todas as 40 ou 60 pessoas que entram que vão querer. Sempre tem aquele que fala, eu não vou me envolver nisso. Com certeza. E a gente aqui gastaria horas falando também dos benefícios, por exemplo, do esporte, né? Ou você saber vencer, perder, superar seus limites, dividir a bola com o colega, quem vai Lidar fazer com o gol, as você o frustrações. outro. A questão da união, né? A união, né? Ou comemorar depois. E os ganhos de networking, de relacionamento, esses são impagáveis. Então, assim, são muitos os benefícios. E acho que o mais importante é que, às vezes, a pessoa fala, mas eu não sou igual fulana que joga... Mas você pode ser você, né? Respeitando os seus limites, mas usufruindo desse ambiente coletivo, de cocriação, de colaboração. E também aprender. Eu me achava um pouco tímida na época. Eu confesso, assim, eu falava, gente, nossa, eu acho que eu sou um pouco tímida. Eu fui aprendendo a perder essa timidez, Superar. a falar diante, né, das salas. Quando eu tinha que entrar na sala para dar um recado para todo mundo, eu ficava meio com vergonha. Tipo assim, né, todo mundo olhava e era o jeito de avisar que eu ter atividades. Então, você vai aprendendo a superar muitas coisas. Depois, qualquer desafio que você passa, é fichinha, entendeu? Vem cá, eles comentaram de Formador de esporte caráter. e tal. Sim. E aí eu queria, já que a gente mencionou no início, e o intermédio? Já jogaram, jogam, frequentam? Já ganharam? A gente quer saber, as medalhas, tem troféu em casa? Gente, ó, eu acho que a faculdade é a melhor fase da vida, assim, quando você é jovem, você não tem preocupações, responsabilidades. E, assim, é muito gostoso. Eu fui em todas as intermédias, né? Jogava tudo, e aquela coisa, ia pra festa de noite, dormia 3 da manhã pra jogar 7, 8 horas da manhã, e jogava tudo, o que sabia e o que não sabia pra inteirar. Que tempo então, bom. na minha fase era muito assim. E a gente jogava muito, assim. Acho que teve uma intermédia, que acho que a UFO ficou em segundo lugar na época, se não me engano. A gente conseguia resultados muito expressivos, né? E eu, às vezes, os ônibus de excursões, gente, era maravilhoso. Hoje ainda assim, a gente tá ganhando E o ou tá judô? perdendo? E o judô? Neutraliza. Falar do intermédio, então, né? O intermédio, né, assim como outros jogos que a gente participa, a gente vai com muita vontade. É muito o que a doutora disse, a gente tem muita paixão, né? E isso eu acho que é o nosso grande diferencial. Porque, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, intermédio, a gente compete com faculdades que não tem 60 pessoas por turma, entendeu? Tem muito mais. Ciências médicas levou de quantidade de pessoas no último intermédio, agora em Juiz de Fora, 1.500 pessoas. A gente levou 150. 10 vezes menos. Discrepância. E eu não tô nem brincando, é isso, exatamente isso. E a gente, por exemplo, ganhou no final do vôlei feminino, por exemplo, foi fenomenal. Com o atleta revezando nas modalidades, poliatleta. Entendeu? Tipo assim, tem uns atletas Outra que fazem realidade. 3, 4 esportes, entendeu? E eles têm gente de monte. A gente não tá ganhando em segundo lugar mais, não. É um pouquinho. Estamos pegando hora, ali. por hora. Depois desse podcast, o pessoal vai jogar, Nossa, entendeu? aí a gente vai incentivar a galera. Tá tipo 4º, 5º. Mas tá bom, entendeu? bom. Tem muita faculdade hoje, o intermédio hoje tá gigante, entendeu? Então, eu acho que é uma colocação até boa. A medonha, inclusive, no intermédio, a doutora falou um negócio, e isso aí é interessante pegar. E até falar de uma tradição nossa, por exemplo. Aham. A gente vai nas festas noturnas, a gente arrebenta, né? Quebra o pau na festa noturna com qualquer universitário padrão médio. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Hoje é o último dia da minha vida. Mas aí amanhã chega. E chega forte. Batendo. E aí você tem que lutar o judô no outro dia. Nossa. E aí, meu parceiro? Aí pega o... não, se bem que o Abishai não faz parte, né? Ele é do intermédio. Imagina se tivesse um atleta ali, igual o Abishai, lembra do... Que compete, se eu não me engano, pela monetária. Ah, sei. Rapaz, ele é um mito dentro dessa parte do judô. Ele em si, luta né? muito. Não, é assim, um cara deve ter uns 3 metros de altura, Você por tá 2 doido. de largura, então... Provavelmente eu não peso o que eu peso. Eu tô Mas suave. como que faz pra lutar um judô que você vai lá com todo aquele álcool dentro do seu corpo? Cara, é muito nisso, de verdade. É na força de vontade, você tá entendendo? E a gente traz muito isso, não só no esporte, a gente traz isso muito na arquibancada. Porque, por exemplo, um diferencial gigantesco. Isso aí eu falo, isso aí todo mundo fala. Outras faculdades falam da gente também. Pra mim. E pra muitos outros. A medonha,
a gente não se permite a sair da arquibancada enquanto o nosso atleta está jogando. Por quê? Porque a gente não é uma bateria, a gente não é uma torcida para fazer, por exemplo, apresentação de bateria, de lá, competição de bateria, enfim, a gente não participa. Porque a gente, por ser tradicional, a gente traz muito essa ideia de para que foi criada a torcida e a bateria? Foi para torcer. Pra apoiar. Foi para animar, foi para apoiar os atletas. Então a gente fica na arquibancada enquanto tem jogo. Tem festas o dia inteiro no Intermédio. Tem festas noturnas, mas também tem festas à tarde. Começam muito cedo, sabe? A tarde inteira. E a gente não vai. Não vai. É quase condenável quando alguém vai, entendeu? Porque eu nunca fui numa fim de tarde enquanto um atleta meu estava jogando, por exemplo. Mas uma dúvida que essa é uma dúvida pessoal. O Intermédio, ele tem também desafio de bateria? Ou não? Tem, mas aí é o que eu tô falando. Vocês optam por não participar? Não participa. Entendi. E aí o que acontece? A gente não participa porque é durante os jogos. E a gente vai perder o nosso principal objetivo, que é apoiar nossos atletas. E faz uma diferença quando você tá Faz jogando uma diferença. uma galera torcendo. Vou te contar uma história rápida aqui. Olimpíadas aqui em Uberlândia, final, se eu não me engano, foi vôlei feminino também. Foi contra o Educa, por educação física. Forte. A prova deles é ganhar da gente, tá entendendo? E Estudam aí, pra isso. Eles estudam pra isso. Aí, polêmico. Pois é, mas perderam. E aí, brincadeira, tô brincando. Pô, o Educa é massa demais. Mas enfim, aí a gente... E eu quero até falar dessa rivalidade, que é muito bom que a gente zoa, brinca no meio da arquibancada, mas depois a gente toma cerveja junto. Né? Uhum. Mas enfim, aí era final e começamos o vôlei. Ganharam 2-1. Estavam ganhando 2-1 contra a gente. Só que aí é melhor de 3, né? E as nossas jogadoras cansadas, a gente tinha tido o dia inteiro de jogos, as cansadas, torceram o dia inteiro e tava jogando. Aí chegou um veterano nosso, ortopedista hoje lá na UFO, especialista em coluna, o Juninho, da 83. Eu lembro que ele subiu nas costas de um amigo dele e começou a gritar com a gente assim, ficou uns 5 minutos xingando a gente assim, falou assim, pô, vocês estão cansados de torcer, vocês estão cansados de gritar. As nossas jogadoras gritaram e torceram, fizeram o que vocês fizeram o dia inteiro e estão julgando, dando suor, dando sangue. E vocês aí estão cansados? Poxa, aí ficou 5 minutos e foi um pouquinho mais motivador, né? Do que eu tô falando aqui. Entendi. Foi mais não foi só delicado. bronca. É um ortopedista, né? Sabe muito bem. Aí, cara, sem brincadeira, a gente começou a gritar, principalmente, eu falo por mim. Eu não parei de gritar até o final do jogo. A gente não parou de gritar até o final do jogo. E aí você fala, mas só mais um set pra eles ganharem. Pois é, mas eles não ganharam. Então foram mais 2 sets da gente gritando sem parar. Com o intervalo, a gente gritando sem parar. E a gente ganhou, a gente invadiu a quadra. Foi felizaço, foi fenomenal, cara. Faz diferença. Fenomenal. E isso eu acho que foi um dos dias mais marcantes de jogos, assim, pra mim. Porque a gente não esperava ganhar. O time delas era muito forte, o nosso também é fenomenal. Mas, cara, esse dia a gente já estava quase perdendo. Teve esse momento de motivação, a gente não parou. E fez muita diferença. As meninas falaram isso, fez muita diferença. Porque a gente gritando o tempo todo atrapalhava o time delas e incentivava o nosso, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é para isso que vem a torcida. Uhum. É isso que vem a bateria. Não é para fazer uma competição de quem toca melhor, mas sim incentivar o nosso atleta, sabe? Com certeza. É isso que a Medonha põe de tradição. Bom. Arrepiei? Cadê a Renatinha? Arrepiei essa história. Ela quer tomar seu lugar mesmo, Renatinha não tem jeito. Bruninha, assim, falamos de esporte. Sim. Eu quero entender um pouco da Identidade. motivação, da identidade. Qual que é a motivação e por que medicina? Existe uma história por trás disso? A minha história é bem clássica, né? Meu pai era médico, meu pai fez a UFO, né? Com 42 anos atrás, na época era particular, federalizou no meio do curso. E eu sempre me inspirei, né? Vi o meu pai... Quando meu pai se formou, ele foi pro interior, a gente foi pra Chapada dos Guimarães, que era uma cidadezinha que, assim, mal tinha asfalto na cidade. E só tinha um hospital, e eram ele mais 2 amigos. Meu pai fez cirurgia geral, depois foi 2 amigos, um pediatra e uma ginecologista, né? Um gineco. E aí era o que tinha na cidade. E aí e ele tinha um grau de importância, e assim, se atendia de tudo, né? De esfaqueado a o que precisasse. Nossa. E eu via ele muito estudando, viajando para se atualizar. E eu falava desde pequena, 3, 4 anos, que eu vou ser médica. E fui, né? A Yasmin, minha filha de 5 anos, fala que vai ser médica. Eu falei, se for seguir a mãe, minha filha, vai. Então, assim, é muito isso, né? Eu acho que eu sempre me vi
fazendo isso. E eu gosto de estudar, eu gosto de aperfeiçoar. Só que eu também gosto de outras coisas. Eu não me privo de estudar outras coisas. Então, nessa minha jornada, né, já na faculdade, eu sempre quis ser médica. Quando eu entrei na faculdade, me apaixonei na dermatologia no 5º período, que foi quando eu tive contato. E tentei viver o resto da faculdade para ver se eu ia gostar de outra coisa, mas a dermato me apaixonou, porque era muito visível a transformação que a gente vê nas pessoas, na pele. Então, eu fui muito clara, assim, para mim, desde o começo. Eu queria medicina, eu estudei para isso, a dermatologia me encantou e foi isso, e até hoje. E depois que eu me formei, eu me permiti estudar outras coisas, que eu acho que também ajuda a gente a ter repertório. Então, fui fazer MBA em Marketing, Branding, Growth, que eu acho que é uma área que gera... Eu estudo desde 2010, 2011, eu não tinha dinheiro, mas comprei um livro num sebo de marketing, de gestão, né? Tinha uma pós, um MBA de marketing e gestão para médicos, para saúde. Não tinha dinheiro para fazer, mas tinha dinheiro para comprar o livro usado. E fui estudando, assim, eu acho que a gente não pode parar de estudar, e a gente não pode também estudar só o que a gente ama. Hoje, esse mundo exige criatividade, flexibilidade. Nossa. Então, ampliar a visão vai fazer diferença Nem também. A faculdade que a gente escolheu tem só o que a gente gosta, né? Não, é interessante, porque hoje o mercado de trabalho, no geral, gente, é tudo. Hoje a gente tem que adaptar ao movimento. A tecnologia, a inovação, ela está extremamente acelerada. Sim. Então, assim, e são todos os segmentos, né? A gente está falando desde, como se diz, um médico a um prestador de serviço ali, ou que vende algum tipo de produto, tudo a gente está falando de certa forma de venda, né? Uhum. A gente tem que ter um diferencial, a gente tem que saber, como se diz, se mostrar para o cliente de alguma forma, né? E tipo assim, hoje, quando a gente pega essa parte de evolução, a tecnologia, ela está muito rápida. E as coisas mudam muito, né? A informação, ela é muito rápida. Ela chega de você de uma forma extremamente, como se diz, quase que instantânea. Se a gente se adaptar a isso, realmente a inovação fica para trás e a gente não acompanha, né? Sabe o que é? Depois, talvez, Napoleão vai concordar comigo. A faculdade te ensina muito a um trabalho que é muito altruísta, de ajudar o outro, né? Então, quando eu saí como médica, eu tinha muita dificuldade de botar preço no meu trabalho, de cobrar, porque a gente tem a sensação que a gente precisa ajudar as pessoas, né? Ainda mais quem faz faculdade pública, federal. Então, existe muito tabu hoje. Depois que o médico vai para o mercado e você quer ter um consultório seu, muitos têm dificuldade de botar um preço, de saber cobrar, e eu acredito que a venda, ela é necessária, mas se ela for feita com ética, né, dentro da ética médica, sim, com responsabilidade, ela é muito bem-vinda, porque você vai ajudar o paciente, você vai tocar a vida dele. Exatamente, então, eu acho que essa palavra ajuda, né? Então, a gente precisa estar muito munido dos nossos valores, né, de quem a gente é, do que a gente acredita, do que é importante. E eu tenho isso muito forte, não só comigo, com toda a minha equipe, os valores que a gente carrega, que é a transparência, o comprometimento e a ética com cada paciente, né? É indicar o que realmente é necessário e é importante para ele. A partir do momento que você está vestido dos seus valores, você pode sim buscar ferramentas para melhorar a experiência de atendimento, fidelizar o seu cliente, porque eu quero que o meu paciente, ele envelheça comigo. Eu tenho pacientes que estão comigo aí, desde quando eu comecei no meu consultório mais simplório, assim, super feinho, e estão comigo até hoje. E é muito bom, sabe, carregar essa bagagem, assim, trazer essas pessoas comigo para a gente fazer o que a gente acredita. Então, hoje eu falo, né, para os jovens que estão estudando, estuda aquilo que você gosta, né, mergulhe nisso e seja bom, porque o ponto de partida é ser bom, tá? Se não for bom, não dá para competir, mas seja bom. Tá? Depois que você é bom, que você sabe o que você está fazendo, vá estudar outras coisas, porque de outras áreas, porque você traz repertório para sua vida. Então, acho que isso é muito importante. Agora eu quero ouvir do Napoleão. Também foi uma influência geracional a medicina na sua vida? Então, na verdade, vou contar para você mais detalhado como é que foi o querer medicina, né? Minha mãe era professora, né, de filosofia. Meu falecido pai era de administração. Então, tipo assim, na família principal não tinha exemplo médico. Eu tive 2 primos muito próximos, pai de pai. Foram médicos, um inclusive fez em Uberaba aqui perto, né? E eles foram muito exemplo para mim, sabe? Foram primos muito próximos meus que eu peguei como exemplo, Serginho e Leonardo. E eu peguei, mas eu decidi fazer medicina, mas por uma questão de me desafiar. Porque eu sempre, vou te ser sincero, a vida inteira, até o ensino médio, assim, eu fui um péssimo aluno. Péssimo. Tipo assim, aluno de quase repetir de ano, assim. E aí... e sempre fui um pouco ridicularizado por isso. Aí eu falei assim, cara, eu tô cansado disso, eu não quero mais ser ridicularizado e eu vou provar que sou bom, não só pra mim, quanto pra todo mundo. E comecei a ir atrás,
saí do ensino médio tirando uma nota insustentável para passar em medicina. Falei, tem que fazer cursinho. E eu estudava de 7 da manhã a 11 horas da noite. Foram assim 3 anos. Segunda a sábado. Segunda, sexta, sábado era de umas 8 a umas 6 por aí. Domingo eu fazia umas coisinhas também, mas aí sem muita pressão. E aí foram 3 anos assim. E eu que tenho TDAH, por exemplo, já fico num cadinho, entendeu? Se vocês reparar, eu tô viajando alguma coisa aqui em alguns momentos. Mas aí, cara, então eu ralei muito, sabe? E, lógico, minha mãe sempre me forneceu ótimos cursinhos, sempre tive muito apoio da minha família. Isso aí foi algo que eu não posso reclamar nunca na minha vida. E consegui passar medicina. Me interessava, lógico, pela área médica, mas eu, sinceramente, a doutora vai concordar comigo, você só sabe se quer medicina, depois você faz medicina. E aí, cara, quando eu entrei na medicina e comecei a cursar o curso, eu descobri que era algo maior do que eu queria, sabe? Tipo assim, a galera me perguntava, ei, tá gostando do curso? Eu falei, cara, era melhor do que eu esperava, sabe? Então, tipo assim, tem coisas que você acerta que você nem sabe que você acertou, sabe? E nem sabe como você acertou. Então é nesse sentido, sabe? Eu tô satisfeitaço com o curso e tô com muita perspectiva ainda. Eu tô quase entrando no internato, mas eu fico brincando com os meninos que ainda falta muito tempo. Falta um semestre só, né? Eu tô preocupadaço. Mas assim... Pra se descobrir. Mas eu fico brincando com os meninos que ainda falta muito tempo. Porque tem muita coisa ainda pra aprender, tem muita coisa ainda pra aproveitar, não só na faculdade com Medonho e Atlético, mas até no curso assim, de medicina, tem muita coisa pra aprender, sabe? Então, eu acho que é nessa pegada, assim, que eu entrei em medicina e apaixonei pelo processo. O que a professora falou é verdade. A gente tem muita... É um trabalho muito altruísta, né? A gente aprende desde cedo, eu acho que até antes de entrar na faculdade, que é um trabalho muito nobre, muito... uma prestação de serviço muito... com um pensamento coletivista, muito altruísta em si, né? E fica difícil realmente de pensar em como cobrar. Eu, por exemplo, eu ainda tenho essa dificuldade, não achei a solução não, viu? Mas enfim, eu acho muito gratificante tudo isso, sabe? E ter essa dificuldade na vida de decidir se vai como cobrar, quanto cobrar o paciente, eu acho que é um privilégio, assim, sabe? Não, e é tanta descoberta. Deixa eu contar uma curiosidade, né? O meu melhor e o pior dia da minha vida depois que eu formei. Porque aí você sai, forma, e você fala, vou dar meu primeiro plantão, vou ganhar meu primeiro dinheiro, gente. E aí eu lembro que trabalhei um mês, né? Dei vários plantões e tal. Primeiro mês que eu fui receber o dinheiro, né? E aí veio o dinheiro pra mim, né? Nossa, que dia feliz e tal, ganhei vale e tal. Aí o dia mais triste, quando eu tive que pagar o imposto daquele dinheiro, que eu não sabia que era tão alto. E eu falava assim, meu Deus do céu. E ainda estava na pessoa física, com 27%. Eu falei, o quê? Meu Deus do céu, mas como é que... Não, gente, eu fiquei tão triste. Acho que eu fiquei, assim, uns 2, 3 meses inconsolável. Porque eu não sabia que a realidade era tão cruel. Tipo assim, né? 1/3 do seu trabalho. Aí depois você vai aprender, né? Que tem maneiras de você trabalhar, vai abrir um CNPJ... Mas primeiro a gente leva umas bordoadas. Então a gente não vai sair da faculdade sabendo cobrar. A percepção do nosso valor vai depender muito da construção da nossa identidade, né? De quem a gente é, do que a gente faz na vida das pessoas. E aí sim do que a gente merece, né? Cobrar e ter de resultado. E aí são vários elementos. Mas é importante estar atento a isso, sabe? E a gente começa a saber cobrar um pouco a partir do conhecimento que a gente vai adquirindo e do que a gente transforma na vida das pessoas. Porque é muito difícil mesmo, sabe? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu falava, gente, mas quanto será que as pessoas cobram? Quanto que eu vou cobrar um pedido? Eu não sabia nem como fazer de verdade, né? Porque hoje eu entendo. A gente tem que entender quanto que você gasta de insumo, você tem que calcular a taxa a hora da sua sala, quanto custa ela aberta para você no final do mês, né? Então, você vai calcular os tributos, taxas, impostos. Então, isso eu não tinha noção nenhuma. Então, a gente sai muito cru. Eu não sei se hoje tem alguma coisa isso na faculdade, mas na minha época eu não tinha nada. E acho que ainda não tem. Então, é muito desafiador para o médico. De repente, você sai. Se você for trabalhar para a rede pública ou para um hospital que só te paga, ok. Mas se você for montar seu negócio sozinho, são muitas descobertas depois que tem que ser feitas e são muito dolorosas. Porque né, a gente começa a entender um monte de entraves, fora as burocracias de vigilância sanitária, Nossa! Então, assim, é um outro universo. Mas quando você vive algumas experiências e bagagens anteriores, te imune de força. Não, já passei por aquilo. Isso aqui também vou dar conta. E aí vai. Inclusive, Igor, a gente vê muito essa realidade aqui, que a gente conversa com muitos jovens de diferentes lugares, e é super comum e frequente que as pessoas não passem direto. E não há demérito nenhum nisso. Coincidentemente, os dois são 3 anos de cursinho.
E essa pergunta, assim, é de curiosidade, mas eu acho que talvez vai inspirar as pessoas que estão assistindo a gente, principalmente quem tá nessa fase que vocês passaram, que é o que vocês se apegaram quando vocês estavam prestando vestibular. Porque, enfim, tem pessoas que ficam mais ou menos de 3 anos, mas é uma coisa assim, você fala, pô, estudei tantas horas por dia, o ano inteiro, não foi. Como que é isso? Do falando, não, eu vou ficar até o final, não vou desistir, vai dar certo. Pra mim, foi muito assim. Eu fiz 3 anos de cursinho, mas o ano que eu passei foi um ano... E aí eu vou explicar pra vocês, assim, o que eu acredito, né? Depois, eu já fiz curso de tudo que você pode imaginar, assim, inteligência emocional, de neuromarketing. Eu entendo que a vitória vem quando você acredita que você merece ela, porque senão você se auto-boicota, né? Então, assim, pra mim, como é que foi uma metodologia de estudo que foi importante? Eu fazia cursinho à tarde... Então, eu acordava de manhã e eu criava uma rotina de estudos que era uma rotina rápida. Eu não ficava a manhã inteira estudando português ou história. Se eu tinha tido no dia anterior 5 horários de matérias diferentes, eu estudava 45 minutos cada matéria, porque estudos mostram que é aquela primeira hora onde você mais absorve conhecimento. Então, eu estudava 45 a 50 minutos aquela matéria, eu colocava 5 minutos cronometrado para troca de cadernos e material, e aí mais 40 ou 50 minutos, deixava 10, 15 minutos no meio da manhã para tomar um lanche e voltar para o estudo. Então, eu colocava uma rotina rígida, mas não também tão difícil. Então, eu pegava das 7 da manhã até umas 11 para tomar banho, almoçar e ir para o cursinho. E, no período da noite, fazia exercício físico, uma caminhada, alguma coisa, pegava mais alguns detalhes. E, final de semana, era o meu momento de colocar em dia o que eu não conseguia colocar em dia durante a semana. Então, era assim, o que eu tive de aula, por exemplo, na sexta-feira, segunda-feira é o que eu começava a estudar, por exemplo. O que eu tive de aula na segunda à tarde, eu estudava na terça. Então, mantinha as matérias em dias. E, final de semana, era para botar o que não deu tempo de fazer, porque às vezes é difícil. E esse esquema de estudar a cada 50 minutos, trocar o tema, fez muita diferença na absorção de conteúdo. E eu sentia que eu tinha uma rotina que eu estava cumprindo. Então, eu colocava de segunda a sexta, manter a matéria em dia do que foi dado e usar sábado e domingo para fazer o que não deu tempo. Olha, isso aqui eu não consegui cumprir, eu cumpria. E quando eu coloquei uma rotina que era possível de ser feita, eu me sentia merecedor, porque eu fiz a minha parte. Porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não fui nas aulas, mas eu dormi na aula. Às vezes a pessoa sabe o conteúdo, ela sabe, mas o fato dela ter dormido, deixa no subconsciente dela que ela não merece. Então, para mim, foi muito importante esse cuidado, assim, uma rotina, colocar um objetivo que é possível, né, ter um tempo de atividade física para o refresh e se sentir merecedor. E aí vale tudo, desde terapia. Eu não precisei de terapia porque minha mãe é psicóloga. Então, eu sempre chegava do cursinho, a gente ia caminhar, e aí era uma hora de conversa. Mãe, nossa, mas hoje foi difícil, acho que eu não tô... E ela era aquela injeção de ânimo. Não, minha filha, você consegue, você é boa e tal. Então, ela construir a identidade do que você é, né, de que você é capaz, de que você pode, faz muita diferença. Eu tinha minha mãe ali, todo dia, fazendo terapia comigo ali. Você pode, você... Quem não tem, recomendo ter um recurso de alguém que sabe, uma coach ou uma terapeuta que te ajude, porque você precisa muito acreditar. Sem acreditar, a gente se boicota sem saber. Demais. É interessante, uma vez eu vi um estudo, né, sobre essa questão nossa de merecimento, né? E a questão do que a gente acredita e do que a gente não acredita, ou do que a gente fala e a gente, como se diz, a gente lança sobre nós de uma forma tão despretensiosa, mas estudos mostram que a nossa mente ela não sabe diferenciar o que é real do irreal, né? Não sabe o que Então, é real e o que é imaginado. Exatamente. Então, assim, se você mentaliza que você é capaz, que você vai passar, que você é isso, aquilo, de uma forma meio que automática, vamos dizer assim, como se diz... O seu subconsciente ele leu isso, ele entende isso e ele e quando a gente fica naquela questão de, nossa, não consigo, você está fazendo a mesma coisa, só que de forma invertida. É a história do Michael Phelps, né? Que quando ele, não sei se vocês sabem, sim, nos treinamentos dele, todas as noites, ele mentalizava o nado dele, perfeito. O pulo dele, ele imaginava exatamente o pulo dele, no momento que ele pulava, a abraçada perfeita, tecnicamente impecável, a velocidade que ele queria, o resultado sendo alcançado, e ele vivenciava da maneira mais real possível. E ele, né, conta que foi uma das questões que mais fez ele alcançar muitas medalhas. E eu acho que é muito isso, acreditar. No ano que eu passei, eu vou falar para vocês, eu cheguei para meus pais e falei, gente,
foi a melhor prova da minha vida, né? Passei primeiro, depois segundo, né? Na segunda fase. E, assim, se eu não passar, não tem como passar. Porque, assim, eu fiz tudo esse ano. Eu fiz tudo perfeito. Eu dei o meu melhor, caiu o que eu precisava. Então, assim, e eu senti que eu tinha passado, sabe? Então, é muito legal. E eu acho que isso tem muito a ver com acreditar. Hoje, na época, eu não tinha esse conhecimento, né? Hoje eu tenho, e eu falo para as pessoas, quem puder fazer esses cursos de inteligência emocional, vai mais preparado, porque a gente pode treinar o nosso subconsciente, né? Então, assim, pesquisar sobre isso, tem muitas ferramentas legais hoje no mercado. Mas na minha época foi realmente me sentir merecedora. Isso é importante. Não sei se para você foi assim. Então, foi muito parecido. Eu fiz os 3 anos de cursinho, né? E uma coisa que fez muita diferença no meu último foi o seguinte: as minhas notas não batiam com as notas de simulado. E meu cursinho era muito bom. Aí eu fui conversar com o diretor do cursinho e ele falou: cara, eu tô achando que você tá se auto-sabotando. E tô achando que você ainda não tá se ajudando. Porque você sabe um conteúdo, você tá preparado, você já estudou 3 anos, você sabe como é que faz a prova e por que você não tá indo bem. Aí eu fiz terapia. Fiz terapia uns 6 meses antes de entrar de fazer a prova, né? E sem falar isso com o terapeuta falou a mesma coisa pra mim. Que eu ainda não me enxergava como merecedor de passar em medicina, entendeu? Olha que coisa. Exatamente Anota, isso. gente, anota, quem tá aí tentando. Eu não enxergava, cara. E aí, tipo assim, porque querendo ou não, quando a gente quer muito algo, a gente estima muito essa coisa, né? A gente idealiza muito essa coisa. Então, por exemplo, quero muito passar em medicina. Então, querendo ou não, medicina pra mim vai ser um curso fenomenal. E assim, pra mim conseguir isso, eu tenho que ser um cara fenomenal, tem que ser alguém fenomenal. E aí, a gente conhece os nossos defeitos, a gente convive com a gente diariamente. Então, a gente começa a tirar essa estima nossa, né? E principalmente quem tem problemas com autoestima, etc. E eu não conseguia me enxergar merecedor, não conseguia me enxergar estudante de medicina. Eu fiz esse último período de terapia com psicólogo, né? E trabalhei isso. E finalmente consegui tirar. Pode não ter sido a minha melhor nota, mas foi a nota mais condizente do que eu estudava. Entendeu? Então, tipo assim, foi exatamente eu corrigir esse vão que tinha. E, cara, uma coisa que me ajudou muito também, que eu aprendi muito no cursinho, eu acho que algo que me ajudou muito na faculdade, eu acho que pro resto da vida até é paciência, cara. Eu acho que, tipo assim, esse mesmo diretor conversou comigo e falou assim: e se você não passar, ô Matheus? Se você não conseguir passar dessa vez, o que você vai fazer? Eu queria saber com você o que você faria. Eu falei: cara, o que acontece? Na minha cabeça eu penso assim: quando você quer muito alguma coisa, não importa quanto tempo demora pra você conseguir essa coisa, não importa em que condição você vai conseguir essa coisa. Se você quer conseguir essa coisa, se você quer atingir esse objetivo, independe da maneira ou independe do tempo que demore isso, você vai alcançar isso. Então, tipo assim, eu cheguei pra ele e falei assim: cara, faço mais um ano de cursinho. Aí a minha mãe falou: mas você não vou pagar outro ano de cursinho pra você. Não, então isso tudo em casa, que seja. Eu só quero passar medicina. Então, nossa, esse é um ponto tão crítico que a gente tá hoje. Se a gente parar pra pensar, os psicólogos vão ter muito trabalho. Muito. Porque a gente está numa sociedade que cada vez mais... por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? E a gente tenta trabalhar muito isso. Eu tento trabalhar muito com meus filhos, eu e minha esposa. Porque, assim, a gente está numa cultura de imediatismo. Tudo muito rápido. Eu quero, é agora, não sei o que. É aquela coisa de você passar aqui 1 minuto. Tem gente hoje que não consegue assistir um filme mais, gente. Não tem paciência de se deitar para assistir um filme. É uma coisa de longa-metragem, vamos dizer assim. Então, assim, é um desafio muito grande. E isso, acredito eu, que pode causar muita ansiedade. Nossa, com muitos certeza. problemas ligados à parte psíquica, assim, né? Com certeza. Porque... psicologicamente falando, né? Porque, nossa, é difícil. A gente é muito produto do meio, né? Sim. Esse site que não carrega o que ela falou, hoje em dia, nossa. Não agonia só de escutar, você tá A gente tá acostumado a ser tão do jeito que a gente quer, a gente escolhe o que a gente vai ver, a gente pode, não precisa começar do início do filme, você quer pôr no mês, põe no final. Tudo. Aí eu imagino que assim, eu não sou tão mais velha, mas essas gerações mais jovens, quando vão viajar de carro com os pais ou quando vão pro meio do mato, como assim não tem Wi-Fi? Como assim não tem internet? O que eu vou fazer, né? Como se o mundo fosse só isso. Sabe o que isso me lembra? É porque, assim, a construção é um dia de cada vez, né? Só que tem que ser um dia de cada vez bem feito. No início do ano, eu fui fazer a gente fez uma convenção da minha equipe, e aí eu fui contar um pouco a história, né? A minha história, né? E aí,
eu fiz um comentário com elas que é o seguinte: quando eu me formei e fui para dermato, eu coloquei para mim como desafio que em 10 anos eu queria ser referência na minha cidade, né? E já se passaram 16 anos, hoje eu consigo estar em grandes palcos no Brasil inteiro, consegui muito mais do que eu esperava. E aí, quando eu olho para trás, o que eu vivi para chegar é tanta coisa, mas é tanta coisa, que eu me pergunto, será que se eu soubesse que teria que ser isso tudo, eu teria feito esse Teria essa desafio? paciência. Mas o que é o bom de não saber? Eu sabia que eu tinha que fazer tudo bem feito. Eu sabia que para eu chegar lá, eu tinha que ser boa, eu tinha que estudar, eu tinha que ir para congressos, eu tinha que atender bem cada paciente importa. Não é só o paciente famoso ou só blogueiro, todos os pacientes, todos do SUS. No início da carreira, eu atendia em clínicas populares, eu ganhava R$30 a consulta, né? Eu atendi muito no SUS, 40 pacientes num dia. Então, assim, eu tinha 5, 6 empregos, mas eu atendia todos exatamente igual. E eu acho que o chegar lá é isso, assim, é um todo dia bem feito. É o poder do todo dia bem feito, do que você vai fazer bem feito. E acreditar no processo, porque se você faz bem feito, se você estuda bem, se você está se alimentando de conhecimento, o conhecimento vai fazer você chegar onde você quer, e o todo dia bem feito. Então é não ter pressa. E cursinho é isso, sobre passar no vestibular, é o todo dia bem feito. Não pensa no resultado. Eu não pensava no resultado, meu Deus, eu vou fazer a prova, eu tenho que passar. Eu pensava assim, é o todo dia bem feito. Hoje eu tenho que estudar essa matéria bem feita. Cumpri hoje, estou feliz. Não consegui fechar o que eu precisava. À noite eu vou dar uma revisitada. Ou no final de semana eu vou colocar em dia o que faltou. Mas eu cumpri os prazos. Eu também não deixava assim. Como eu coloquei 45 minutos para estudar, não, como não deu tempo, eu vou ficar 1h30. Não, porque eu sei que a captação de conteúdo não é tão boa. Mas é o poder do todo dia bem feito. E faz o que tem que ser feito. O resultado vai ser consequência, não sofrer. Porque senão a gente fica sofrendo, né? É verdade. Nossa, que aula, hein, Bruna? Não, gente, eu tô aqui aprendendo, levando pra mim. Não faço medicina, além, diria eu, mas nesse vou episódio. levar. Inclusive, com essa conversa inspiradora, Igor, eu acho que a gente pode começar a nossa dinâmica, não? Vamos dinâmica. Ó, vamos explicar pra vocês primeiro. Não, eles fizeram uma carinha. Calma. A gente tem aqui como essência do Atleticast, em todo episódio que a gente faz, a gente tem um desafio ou uma dinâmica pra ser feita, né? E normalmente a gente faz sempre ligado ao tema, as pessoas que vêm, enfim... Algo do tipo. E, bom, vou explicar um pouco sobre nossa dinâmica. Nossa dinâmica de hoje vai ser um bate e volta, tá? Ela funciona da seguinte forma. Nós vamos falar 1 ou 2 palavras para vocês. E vocês, sem pensar muito, vão responder rapidamente. Tá Peço para que vocês não peguem cola com a dica do coleguinha ao lado. Tá bom. Tentem falar ao mesmo tempo. Pra gente ver, ter uma percepção de cada um, né, Bruna? Vamos começar, então? É simples. É simples, é tranquilo. Então, primeira palavra, atlética. Memórias. Esporte. Segunda, faculdade. É vida. Relações. Trote universitário. Ai, meu Deus. Complicado. Caju, entendeu? Festas universitárias. Muito memorável. Eu perdi a palavra, mas eu sei. Autodescobrimento. Goró. Energia. Mal-estar. Intermédio. Experiência. Integração. Esporte feminino. Inspiração. Força. Medicina. Paixão. Propósito. Amor. A vida que a gente leva. Aí eu ia falar relações de novo, deixa eu pensar. Pessoas. Paciente. Nossa, esse é profundo. Muito. Em uma palavra, né? É se doar. Foco. Carreira. Determinação. Futuro. Meta. Alcançada. Objetivo. 2024. O melhor ano da vida até então. Que todos sejam, né? Eu tenho que concordar com isso aí, mas como não pode falar, 2024 início. Medicina UFO. Boas memórias. Lugar. Saudade. Atleticast.
Delícia, delicioso. Oh, que Gostei. bacana. Muito bom. Bom, gente, quem tá assistindo a gente agora, só pedir uma pausa rapidinho aqui pra vocês curtirem esse episódio. Tá muito bom o bate-papo, né? Além de toda a experiência, conhecimento que a gente tá ganhando aqui. Confesso que foi muito além, né, Bruna? Sim, não, gente, tá sensacional. A cada episódio, a cada convidado, eu percebo que a gente cresce também, né? A gente vai Muito. aprendendo. Mas assim, eu até brinquei com o pessoal anotar, mas mesmo eu não fazendo medicina, eu tô tipo assim, meu Deus, eu vou fazer isso, vou fazer esse curso, eu vou fazer isso, eu vou procurar isso. Porque é importante mesmo, né? Acho que à frente de qualquer profissional, não somente da área da certeza. saúde. Então, gente, segue o canal, ativa o sininho, né? Nossas redes sociais também do Atleticast, no Instagram, Spotify, enfim, todas as plataformas. Estamos lá também. Segue a gente pra gente dar continuidade. E bom, gente, a gente tá chegando aqui ao final do nosso episódio, né? Próximo ao final, mas antes a gente queria fazer algumas perguntinhas. E eu queria fazer uma pergunta agora pro nosso Napoleão. Como aluno, qual a percepção você tem do curso e do mercado que te espera lá fora, cara? Cara, eu acho que vai muito nessa pegada que a gente conversou aqui hoje. O curso é algo que, tipo assim, me surpreendeu positivamente, né? É algo que eu tenho encontrado, é um lugar, né? E como defino lugar, como eu disse aí, é um espaço de pertencimento, né? E é algo que eu tenho aprendido muito, é um processo que eu tenho curtido e me aprofundado bem. E mercado de trabalho é algo que eu penso como um projeto. Eu penso como disse a doutora, é algo que a gente trabalha no dia a dia, né? Dia por dia, foco hoje, o que eu posso aproveitar hoje, que eu tive hoje, algo que eu consigo hoje, que seria proveitoso amanhã, né? Então, por mais que seja algo ainda um pouco distante de mim, né? Mas ao mesmo tempo muito próximo, né? 2 anos. Eu penso em como eu posso tornar hoje algo proveitoso para esses 2 anos, daqui a 2 anos, né? Eu penso dessa maneira. Lembrando, tem Algo 2 construído. anos para aprender a precificar, hein? Fica a dica, hein? Já vai pensando agora. Tô ferrado. Agora uma pergunta pra você, Cíntia, que ao longo da nossa conversa você deu vários conselhos aqui pras pessoas, né? Mas eu queria saber se você pudesse talvez escolher o principal para essa nova geração de médicos que vem se formando, para quem tá entrando agora nesse começo de ano, o que você falaria pra eles? Talvez algo que você queria que tivessem falado pra você quando você começou toda a sua trajetória lá em 2001. Olha, eu vou dizer algo que eu percebo muito nas gerações novas, assim. A gente está muito acostumado nessa vida instagramável de glamour, né? E, às vezes, a gente acha que a hora que a gente formar, vai ser um grande glamour. A gente vai tirar fotos. Eu vejo no universo das novas gerações de dermatologistas começando, e eles acham que a vida do dermatologista é viajar para Paris, ter bolsa Chanel e postar looks maravilhosos. E por trás desse glamour, na verdade, é uma vida de muita luta, né? Ninguém vai postar as dores, as dificuldades e não achar que é só com você, porque a vida não é esse glamour todo e não é para fazer terrorismo, não. Ela pode ser maravilhosa e eu passei por momentos desafiadores, difíceis de ter que ter muita energia. Quando eu trabalhava demais, no início da minha carreira, eu tinha muitos empregos, então dava plantão 24 horas, já emendava com ambulatório de PSF em zona rural, depois pegava um ambulatório de dermato à tarde, isso numa cidadezinha do interior, Indianópolis, e depois voltava para Uberlândia para atender um único paciente particular, porque não tinha paciente, voltava de carro no outro dia. E só para dizer assim, apesar de todo esse esforço, do pouco dinheiro que se ganha no começo, dos plantões natais, feriados, que a gente fica longe da família para trabalhar, pode ser maravilhosamente delicioso, porque se você faz o que você ama, se você entrega tudo, o seu melhor para as pessoas, se você não reclama, se você entende tudo como resultados e aprendizados, pode ser uma jornada maravilhosa. Agora, se você sai para o mercado achando que daqui a pouco você já está nessa vida instagramável, de looks maravilhosos, numa clínica chique, pode ser que você se frustre. E pode ser que você deixe de viver a jornada deliciosa que pode ser a sua vida. Porque cada pequena conquista tem que ser celebrada. E eu lembro que, assim, eu queria conquistar algo, eu queria, ser reconhecida. E eu viajava muito de carro para ir dar plantões e eu ia me mentalizando entrevistas que um dia eu ia dar. Eu ia pensar assim, gente, um dia eu vou dar uma entrevista, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Porque eu queria ter espaço, visibilidade, eu sempre fui comunicativa. E veio, né, e pouco tempo depois, assim, eu acho que 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eu tive a primeira oportunidade de dar uma entrevista no MGTV.
E aí, a partir dali, sabe, um universo se abriu, porque as pessoas passaram a me conhecer mais. E foi 30 segundos num programa e me deu várias outras possibilidades. Então, eu acho que é muito isso, assim. Para a gente não se frustrar, para a gente não achar que está ganhando pouco, é entender que existe uma jornada de plantar e colher. E pode ser muito gostosa, mesmo sendo cansativo, mesmo sendo difícil, mesmo acordando de madrugada, mesmo trabalhando muito. E vai ser necessário passar por aquilo, talvez, né? Eu construí tudo sozinha, assim. Meu pai me ajudou até eu me formar. E depois eu fiz questão de criar a minha história sozinha. Não fui aquela menina que ganhou uma clínica, ganhou tudo, né? Então, foi tudo construído. E é muito bom ter esse mérito também. Então, eu vejo muita jornada, hoje, as pessoas muito jovens, sem paciência de construir algo, né? De achar que é tudo muito simples e fácil. E aí eu vejo depressão, eu vejo tristeza, eu vejo síndrome do pânico, eu vejo ansiedade, né? Então, eu acho que é usufruir da jornada, por mais difícil que ela seja. E para isso, a partir do ponto que você tem que fazer algo que você goste. Não escolher pelo status, não escolher pelo dinheiro, não escolher pelo possível glamour. Escolher por algo que você ama. Porque aí você vai topar estudar, você vai topar, sabe, viver momentos difíceis, porque você está fazendo o que você ama, né? Sensacional. Bonito, bonito. E assim, eu vou pedir à produção, a gente tá prestes a encerrar agora, eu queria mostrar antes da gente encerrar 2 coisas. Primeiro, a gente reviver um pouco, né, doutora Cíntia, o seu período de faculdade. Então, Olha só! A gente tá colocando Nossa, aqui, ó, uma postagem, né, onde você mencionou sobre a época da faculdade, inclusive lá, atuando no tamborim. Ali era time de... Foi o time de futebol, meu time Futebol. feminino, minha sala, interperíodos, ó. A gente ganhou o 2º lugar, tá aqui a prova, ó. Ó, tá no jornal, inclusive. Nos corredores da faculdade, né? Eu já nem Caramba. lembro antes, assim. Que bacana. Tá diferente. Gente, esse aí foi Nossa, quando eu passei no vestibular e eu não aguentava mais rasgando meu Ah, material. Assim, meu não Deus, quero mais quanto saber material. disso. Eu colava na parede um monte de coisa para poder memorizar. Nossa, foi muito bom, porque... Post-it. Post-it, nossa senhora. Que legal. Foi muito Nossa, gostoso. cara. Bom, e a gente viu naquela primeira foto que tinha uma montagem ali, né, você tamborim e tudo mais. E a gente viu uma foto que tava todo mundo reunido ali, a turma, né? Inclusive com toda a roupa ali da O medonha, traje oficial. E fiquei sabendo também que o nosso amigo Napoleão trouxe Será? preservado e parece que existe uma tradição que não se pode lavar ele. Como que é? Tem algo do tipo? Então, isso? cara, Conta pra gente. é mais ou menos isso aí. A gente mantém ele da forma... O que acontece? A gente, hoje em dia, né? Não é uma tradição muito antiga. Aham. Mas é uma tradição que existe. Que a gente tem, por exemplo, os capotes mais desgastos, né? São que demonstram uma experiência nesse sentido, sabe? Aham. Mas vai da pessoa, sabe? Se não é uma tradição tão firme assim, não. Você adquire o traje no primeiro período e... Não, aí, eu vou contar pra vocês isso aí, rapidinho. Você precisa de trabalhar 1 ano tocando e indo nos jogos em todos os eventos da Medonha durante 1 ano. É? Aí você pode ter o direito de sair na lista do capote. Tá vendo? exemplo, Bruna? Plantar pra É colher. mais embaixo do que a gente É pensava. mais embaixo, por exemplo, teve a turma de agora, que é a turma 100, eu soltei a lista do capote de 60 pessoas, eu dei capote pra 9 pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, não é qualquer. Não é Esse qualquer presídio é rígido, Tem que merecer. gente. Tá vendo? Mas, Se mas sentir os merecedor. da Medonha sempre foram rígidos, viu? Tinha Bacana. que chegar no horário, no Tradição. trem, não pode atrasar. Eles já são marqueteiros desde já gerando escassez, o É, desejo. então, eu tô sentindo, Gatilhos mentais. Olha Tá meio isso. sujo só. Não pouca parece, coisa, tá não tranquilo. parece. Ainda Então, mais abre mais um dicas. pouquinho pra câmera aqui, ó, pra gente focalizar ela ali. Olha aí. E Medonha. manchado também, né? Não parece. Acho que só de perto. Esse Talvez. Esse é experiente. Eu acho que eu sou um pouco exagerado nos meus eventos, né? Meus capotes. Meus capotes. Um pouco autodestrutivo aí. Mas coisa boa. Gente, foi excelente esse episódio. Assim, antes da gente finalizar, eu queria imensamente agradecer a todos os nossos parceiros, patrocinadores aqui do projeto. Então, um grande abraço aqui para Red Bull, Corote, Ibis Budget, Cheers, PP, né, o TM Personalizados, a Agência Lume, Tripé Criativo e a Celebre Imagens. Muito obrigado a todos. E antes da gente finalizar de fato, eu queria passar a palavra agora para vocês, né, para vocês finalizarem aí com uma palavrinha pra gente. Primeiro agradecer, foi uma delícia relembrar esses tempos, assim, né? Conhecer um pouco da trajetória, como é que está sendo atualmente, né? Esses cuidados com a Atlética, a Medonha, agradecer vocês o convite.
E deixar um recado pro pessoal, gente, a vida universitária é tão gostosa, né? Então aproveitar, usufruir tudo que tem direito, fazer muitas amizades. A vida lá fora da universidade também é muito boa. A gente tem desafios e responsabilidades muito maiores com o paciente, você não tem um tutor do lado, né? Você por você. Também é muito gostosa. A faculdade acho que te permite viver as festas, tudo. Hoje, por exemplo, com filhos e tal, já não tem, festa não me pega tanto mais, né? Mas a gente vive outras coisas. Mas falar para vocês usufruírem mesmo de todas as oportunidades, porque é memorável, assim. E quando a gente faz tudo que tem para fazer na faculdade, depois quando você vai para a responsabilidade, você já festou, você já aproveitou, você já, sabe, fez tanta coisa, você vai realmente focar na sua vida profissional. E acho que isso é muito importante. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Gente, agradeço. Sim. Muito bom. Queria agradecer a oportunidade, eu achei uma experiência muito boa. Um dia muito alegre, assim, pra mim. Eu fiquei muito feliz com toda essa conversa. Foi bom passar as coisas que a gente vive, né? E escutar também. E agradecer a Vinigão, a Bruna. E também a doutora, que hoje foi uma professora, porque a conversa acho que me deixou até um pouco menos ansioso com o mercado de trabalho. E eu agradeço porque realmente agora que com toda essa conversa eu ratifico uma ideia que eu já tinha em mente, né, que é realmente que eu tô fazendo certo de curtir o tempo agora de faculdade sem, lógico, né, sem prejudicar a formação, mas assim, aproveitar tudo. Então, só ratificando o que a doutora disse, eu acho que esse é o melhor momento para a gente se descobrir e viver o que tem que viver aqui dentro, né? A gente não pode perder oportunidades. Ô, Napoleão, e falar, não preocupa com precificação, não, que se precisar, eu tenho um curso para médico. Eu tenho um curso de gestão, mas é verdade, assim, eu tenho como propósito, inclusive, ajudar os médicos que estão começando a vida, assim, com cursos de gestão, para explicar sobre essa vida, encurtar caminhos, para que não tenham que passar por os desafios que eu passei. Então, assim, a hora que você formar, você me fala, A gente passa o contato, a gente passa o contato. Vou te ensinar a precificar e outras coisas, tá bom? E qualquer dia aparece lá também Com no nosso certeza. ensaio. Você passa na rotatória, pode parar lá Vou parar a hora. no estacionamento, chega lá, a gente arruma o tamborim na hora. Combinado. Vamos ver se eu ainda lembro, né? E a hora que acontecer isso, filma pra gente. Por Manda favor, pro Atleticast. marca o Atleticast, a gente fala. A gente põe um Certeza. corte. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom. Agradeço Bruna, todos. muito obrigado por estar aqui do meu lado desse bate-papo. Eu que agradeço pelo convite e confiança. Como eu falei, eu gosto muito de participar, é muito bom. Cada episódio é uma nova experiência. E quando a gente, principalmente, está em contato com pessoas de outras gerações, né? Não só de quem está aqui atualmente na faculdade, mas de quem já se formou, eu acho que a conversa fica extremamente enriquecedora. Então, tipo assim, eu participo aqui entrevistando, né, com essa missão, só que eu saio muito mais com conhecimento, assim, é muito bonito, muito legal. Obrigada pela conversa. Foi ótimo. Gente, sensacional, acho que é a palavra que define esse episódio, Com viu? certeza. E assim, como finalizar nosso episódio, a gente sempre tem um brinde tradicional da Atleticast, então queria propor a vocês. Muito obrigado, valeu! Valeu. Obrigada.